E aí pessoal, beleza? Rodrigo Bibo do site podcast bibotalk.com. Quero pensar com vocês hoje sobre uma espiritualidade saudável. Por incrível que pareça, muitas pessoas estão anos na igreja e ainda não entenderam o que é uma espiritualidade saudável e, arrisco dizer, não entenderam até o que é o evangelho. Tempos atrás, eu achava que era um pouco exagero do Mark Dever, sempre que ele vai pregar, falar do Evangelho, de alguma forma falar do que Deus fez por nós em Cristo Jesus, mas depois, convivendo um pouco mais com igreja local, convivendo um pouco mais aí com algumas pessoas na internet, vendo, ouvindo algumas músicas, eu entendi. Inclusive agora, embasbacado pela palavra que Timothy Keller deu no parlamento inglês, gente, por 25 minutos ele fala sobre a contribuição do cristianismo para o Ocidente e ele poderia falar tantas outras coisas, mas ele gasta boa parte da sua fala falando do Evangelho, porque nós precisamos entender que o Evangelho é a base de uma espiritualidade saudável. Geralmente, quando nós falamos de espiritualidade, ou até quando nós falamos sobre religião, nós colocamos os nossos afazeres, nós colocamos aquilo que fazemos para de alguma forma viver essa experiência com Deus. É incrível quando nós falamos de espiritualidade, nós pensamos em oração, nós pensamos em jejum, nós pensamos em esmolas, Se a gente for pegar ali a tríade da espiritualidade judaica, Orações, esmolas e jejuns. E o cristianismo ainda coloca outras coisas, como leitura da palavra, meditação. Geralmente, quando falamos sobre espiritualidade, nós colocamos e começamos por isso, aquilo que podemos fazer ou aquilo até que devemos fazer para alcançar a Deus, para alcançar uma vida de santidade, para ter uma vida e uma espiritualidade saudável, uma vida espiritual saudável. Mas se nós não começarmos por aquilo que é evangelho, a nossa espiritualidade será problemática. Por quê? Porque ela vai focar naquilo que nós fazemos para Deus. Quando na verdade uma espiritualidade centrada no Evangelho, ela sempre vai começar por aquilo que Deus fez por nós, porque isso é Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. O Evangelho não é um bom conselho, como diz Timothy Keller. O Evangelho não é aquilo que você pode fazer, mas é aquilo que já foi feito por você na cruz do Calvário. O Evangelho é boa notícia. A boa notícia é um comunicado de algo que já aconteceu. Quando tinha guerra e o cara saía correndo para anunciar essa boa notícia para o seu povoado, ele anunciava que a guerra estava ganha. Por isso, quão velozes são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Ele sai para anunciar essa boa notícia. Ou seja, não é um bom conselho. Evangelho nunca será, em última análise e essencialmente falando, aquilo, um bom conselho, aquilo que você tem que fazer para Deus. O Evangelho, então, não é religião. Eu gosto muito quando o Timothy Keller fala isso. O Evangelho não é nem religião, ou seja, ele não é religião. Religião é aquilo que podemos fazer para alcançar o céu. Religião são práticas humanas para agradar determinada divindade. Evangelho não é isso. Mas o Evangelho também não é irreligião. O Evangelho não é nem religião, nem irreligião. Deixa eu achar o gráfico aqui que ele faz. Isso mesmo. Não é, ou seja, não é um legalismo, aquilo que é a religião, eu vivo ou seja, a religião me dá coisas que eu tenho que fazer. Então, se eu fizer isso ou aquilo, eu vou agradar a Deus, então estou vivendo uma verdadeira espiritualidade. Não, isso não é evangelho. Agora, o evangelho também não é um relativismo, uma irreligião, a ausência de coisas para eu fazer. E por isso que a gente precisa o quê? Ter um evangelho, aquilo que é central, porque ele não é nem religião e nem irreligião. O evangelho não é nem um legalismo, eu tenho que fazer, como ele também não é, não preciso fazer nada. Agora, em última análise, o que diz respeito à sua salvação, ou seja, a pergunta, como o ser humano alcança a sua salvação?
A resposta é: ele é alcançado por aquilo que Cristo fez na cruz. Então, nesse sentido, não existe absolutamente nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação. Por quê? Porque ela foi alcançada por meio de Cristo na sua cruz. Um resumo do evangelho que o Keller faz aqui no Igreja Centrada é basicamente isso aqui, ó. O evangelho não é religião nem irreligião, mas algo completamente diferente. Uma terceira via de relacionamento com Deus por meio da graça. Por isso, ministramos de maneira singularmente equilibrada que evita os dois extremos e comunica fielmente a nitidez do Evangelho. Então nós precisamos ter essa consciência do que é uma espiritualidade saudável. Uma espiritualidade saudável, ela tem como base aquilo que Deus fez por nós em Cristo Jesus, e não aquilo que eu faço por Deus. Isso precisa ser a nossa base. Por quê? Se eu não tenho essa base do Evangelho, eu vou começar a achar que realmente sou bom. Eu oro, eu jejuo, eu dou grandes ofertas para obras missionárias, não falto aos cultos. Nossa, eu realmente sou um crente exemplar. E isso é legalismo. Mas, Bibo, eu não devo procurar essas coisas? Sim, eu diria que sim, a gente deve procurar ser um crente exemplar, dar boas ofertas, orar, ler a palavra, frequentar os cultos. A gente deve fazer essas coisas, mas essas coisas não são o Evangelho. Percebam? Se a gente entender essa diferença, a gente vai ter uma espiritualidade saudável. Vamos pegar o exemplo do Zaqueu, né? O Zaqueu tem músicas que exaltam a atitude do Zaqueu. Ou seja, o Zaqueu, como o Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder e atrair a sua atenção para mim. Ou seja, essa música que fez muito sucesso anos atrás, ela foca muito naquilo que o ser humano pode fazer. Uma espiritualidade bíblica é aquela que não vai valorizar o Zaqueu que subiu na árvore, mas irá valorizar o Jesus que viu Zaqueu na árvore. E isso, meus amigos, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. Isso é fundamental, porque eu sempre preciso entender que Deus salva pecadores. Esse seria um ótimo resumo do que é o Evangelho. Deus salva pecadores. Quem são esses pecadores? Eu e você. Então é fundamental entendermos isso, que o Evangelho é essa boa notícia do que Deus fez por nós. Agora, o Evangelho, obviamente, que vai despertar em nós uma fé que anseia, né, por prática de boas obras. E obras essas que, inclusive, Deus já preparou para nós antes mesmo da fundação do mundo. Então, obviamente que uma pessoa alcançada pelo Evangelho vai manifestar as características de alguém que foi alcançado por Jesus. Uma das máximas de Martinho Lutero, nos lembra Timothy Keller, era que somos salvos somente pela fé, mas não uma fé que permanece só. Olha que coisa linda! Somos salvos somente pela fé, mas não uma fé que permanece só. O que ele queria dizer com isso? Ele quer dizer que essa crença... me perdi aqui. O que ele queria dizer é que a crença verdadeira no Evangelho sempre, necessariamente, levará às boas obras. Ou seja, o cristão não fica perguntando pelas boas obras. Ele, quando viu, já as fez. Então é fundamental nós termos e partirmos dessa espiritualidade que tem como base a graça e não a lei. Uma espiritualidade que tem como base aquilo que o Senhor fez por mim e não aquilo que eu faço para Deus. Porque quando eu centro a minha espiritualidade naquilo que eu faço para Deus, eu vou cair no legalismo. Agora, se eu também não me preocupo, vivo aí, não, o importante é que Jesus me salvou, não, eu fui salvo pela cruz, então é isso aí mesmo, eu posso viver de qualquer maneira, não, isso aí já é um relativismo. Esse também não entendeu a graça, e Bonhoeffer vai dizer que isso é uma graça barata, é uma graça que não entendeu a cruz, é uma graça que não entendeu o carregar a cruz. Por quê? A salvação,
nós não temos mérito nessa salvação. Agora, o contrário da graça não é o esforço, né? Ele é o mérito. Agora, ser cristão exige sim de nós um esforço. E para não ficar somente nas minhas palavras, gosto de citar Paulo quando diz na sua carta aos Filipenses, e tomara que eu ache rápido agora para não ficar aqui, porque se tivesse edição seria rapidez, mas e essa Bíblia aqui é razoavelmente nova. Quando a Bíblia é velha, a gente acha rapidinho, né? Que a gente tá há anos com ela. Agora, nessa Bíblia aqui, que eu tenho ela há alguns meses, achei já. Filipenses 2, tá? Filipenses 2,12, olha só que interessante, leio na NVI. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês. Ou seja, desenvolvam a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, olha só, Deus efetua essas coisas em nós, mas Ele efetua em nós. Então, ao mesmo tempo, a gente precisa também desenvolver essas características que recebemos gratuitamente de Deus. Então, a salvação não é algo estático, mas ela vai levar a gente a desenvolver uma piedade. Aí sim, eu vou orar, eu vou jejuar, porque eu percebo que eu não posso viver sem essas coisas. Mas não porque eu quero alcançar aos céus. Não, é justamente porque já fui alcançado pelos céus que eu quero viver essas coisas. E, consequentemente, eu vivendo essa espiritualidade saudável, as outras pessoas serão alcançadas pela minha santidade. E isso é lindo. Então, eu me santifico não para ser salvo, mas me santifico para ser sal. Tá bom? Deus abençoe todos vocês. Se gostou desse vídeo, dê aquele joinha, isso ajuda muito o nosso canal. Compartilhe também nas redes sociais. Comente aqui o que você achou dele. E é claro, se você ainda não se inscreveu, inscreva-se. Tem vídeo aqui toda semana. Deus abençoe todos. Até a próxima. Valeu, gente.